Uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Estamos aqui hoje aguardando o pessoal chegar para nós fazermos mais uma live. Graças a Deus. Enquanto isso, estou testando o som, o áudio. Vamos aguardar para que as pessoas entrem. Oi, eu já vou te chamar, tá bom, Antenor? Já te vi. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Tudo bom, Antenor? tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Pessoal, muito boa noite. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem? Daqui a pouquinho a gente começa. Tá tudo bem com o meu áudio? Você me ouve bem? Ouço sim. Você está me ouvindo bem também? Bem, muito bem. Michel, dá um retorno pra gente. O Michel é nosso assistente remoto. Michel, fala se está tudo certo com o nosso som, com o vídeo. Eu tô um pouquinho cortada, não? Tá dando para me ver direitinho? Tá, né? Sim, Sim. Então tá bom. O pessoal tá frio, né? O pessoal tá entrando aos poucos hoje. é verdade. O pessoal está criando coragem aí. É verdade. Antônio, você é professor? Sou professor. Ah, tá. Então você está de férias. Tô, nesse período eu estou de férias aí. Entendi. Eu lembrava porque nós temos vários professores como palestrantes da Fraterna. Tem vários. Uma profissão que foi bem valorizada já deveria ser antes, né? Mas eu acredito que na pandemia a gente enxergou melhor os professores, né, Antenor? Perceberam quanta falta faz, né? Pois é. Ainda mais quem tem as crianças. Ah, com certeza, com certeza. Ah, então tá. Vamos lá, pessoal. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Mais uma noite de aprendizado. Antes de passar a palavra para o Antenor, eu quero aqui dar alguns recados. Você me permite, Antenor? Antes Claro. de lhe passar a palavra? Bom, o primeiro recado é que o Evangelho Dominical, para quem não está sabendo, ele retornou no dia 11 de julho, graças a Deus, na modalidade presencial. Porém, devido à pandemia, mesmo a maioria, né, a grande maioria da fraterna já estarem vacinados, a gente não pode vacilar. Por isso, nós estamos limitando a entrada a 25 pessoas no máximo, que é para que a gente tenha todo esse cuidado, seguindo todos os protocolos sanitários. Então, por isso, a gente pede para que quem tiver interesse, nós temos apenas 2 vagas para o Evangelho Dominical deste domingo agora, às 9 horas. É só confirmar a presença através do WhatsApp da Fraterna. Aqueles que não puderem participar da modalidade presencial, saibam que a transmissão será feita também pelo Instagram da Fraterna, portanto, não ficarão de fora. Se não puderem ir presencialmente, poderão nos assistir através do Instagram. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre a campanha do agasalho que a assistência social está fazendo na Fraterna para que a gente possa ajudar as famílias que são assistidas pela casa. Então, todos os domingos, como nós temos a modalidade presencial, todos os domingos, aqueles que puderem, poderão levar um agasalho, um cobertor, um calçado, uma calça, uma blusa, lá na Fraterna. Se puderem também, levem 1 quilo de alimento não perecível, porque o último sábado do mês nós entregaremos as cestas básicas. Então, esse período que é tão difícil, ainda mais no frio, né, Antenor? Muitas Sim. famílias sem o pão sobre a mesa, sem um agasalho, sem um cobertor. Então, vamos fazer a nossa parte, um pouquinho de cada vez. Eu acho assim, se cada um fizer um pouquinho, né, no montante, a gente consegue ajudar várias pessoas. Então, está aí o nosso pedido mais uma vez para nos ajudar. A assistência social tem feito um trabalho bacana, um trabalho muito bonito, e muitas famílias vulneráveis, não só as famílias que ficam na comunidade, como também várias famílias
de pais e mães que perderam os seus empregos nesta pandemia. Então, está aqui o nosso pedido. Um outro recado que eu quero passar para vocês é sobre o Gama, que é o grupo de apoio Mão Amiga Ana Rosa, que apoia e acolhe pessoas que vivenciaram ou vivenciam alguma patologia crônica. Então, qual que é o objetivo do Gama? É levar o acolhimento para essas famílias, não só aquele que vivencia a doença, mas também para a família que acaba, de uma certa maneira, sofrendo junto com a pessoa que está passando por aquela situação. Então, o Gama, ele retornou às atividades, começamos agora na modalidade online, até o ano que vem. O ano que vem a gente retoma a modalidade presencial e vamos também fazer a transmissão pelo Instagram. E dando continuidade ao programa, ao Gama, amanhã, às 20 horas, nós vamos trazer a nutricionista Carla Zamana. Carla vai falar sobre hipertensão arterial e os alimentos. O tanto que a hipertensão arterial, se não cuidada, o tanto que ela nos afeta. Então, ela vai trazer uma série de informações relacionadas à saúde, à alimentação. Junto com ela, vamos receber também a Arlete Gomes, que é a grande idealizadora do Gama. Tudo começou com a Arlete, ela vai falar um pouquinho sobre este programa maravilhoso, que já ajudou e tem ajudado muitas pessoas. Então, a gente não é só informar sobre as ações preventivas. O Gama, ele estende a mão, ele acolhe as pessoas e suas famílias, então ele acolhe, ele apoia e ele orienta. Então, eu convido a todos vocês para que estejam conosco amanhã para assistir a palestra com a Carla Zamana sobre hipertensão arterial. Antes de passar a palavra para o Antenor, eu quero dar na verdade, aqui fazer um pedido para vocês. Todas as segundas-feiras, nós abrimos no Instagram a caixa de perguntas da Fraterna. Para que serve essa caixa de perguntas? É para que nós possamos nos aproximar mais de vocês, que são os nossos seguidores, que nos assistem, que vão até a casa. Então, este espaço que nós abrimos durante o dia todo é para que vocês participem, façam perguntas, sejam elas da doutrina, seja da rotina da casa, dando sugestão de algum tema, de palestra, de algum palestrante. Então, por favor, podem aproveitar as segundas-feiras, vão lá na caixinha de pergunta no Store e façam as suas perguntas. E aí, à noitinha, eu e a Vanessa vamos relacionar todas as perguntas que foram feitas e aí a gente aproveita e já responde para vocês à noite. Amanhã, durante a palestra, como é uma palestra informativa do Gama, vocês poderão fazer as perguntas. Nós vamos abrir também amanhã essa caixinha por conta do tema, e aí todos estão convidadíssimos aí a fazer as perguntas sobre hipertensão arterial, para que a doutora Carla possa nos elucidar à noite. Bom, agora, já que eu dei todos os recados, eu quero aqui mais uma vez dar as boas-vindas para o Antenor Moraes, o nosso palestrante da noite. Muitíssimo obrigada por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. E hoje ele vai falar sobre um tema que diz assim, solucionando problemas. Eu fiquei super curiosa com o tema e vou ficar atenta aqui à sua palestra. Eu tenho certeza que vai ser uma noite bem agradável. Eu peço, antes que você comece com a palestra, faça uma prece de abertura para a gente, por favor. Mais uma vez, muito obrigada e obrigada a todos que estão conosco. Gratidão. Então, meus amigos, eu convido todos neste instante para que possamos, unidos em pensamento, buscando a serenidade, a paz em nosso mundo íntimo, para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a fonte eterna de todo o amor, de toda a sabedoria, pedindo a Ele que nos abençoe, Senhor, nesta noite,
como em todos os dias de nossas vidas, Pai. Permita que os amigos espirituais que estão agora presentes junto a cada um dos que nos ouvem nesta hora possam nos envolver neste clima de paz, de harmonia, de reflexão, para que possamos obter ideias, inspirações, para que possamos encontrar, Senhor, a paz e a segurança que tanto buscamos. A vós, Espíritos amigos, nós pedimos que, em nome de Jesus, possam nos ajudar nesta noite a compreendermos um pouco mais as leis divinas. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, esse tema, solucionando problemas, é um tema que nos faz sempre pensar, né? Quando nós estamos atravessando uma fase mais difícil da vida, quando nós estamos passando por aqueles momentos desafiadores, nós queremos muitas vezes encontrar uma solução para os nossos problemas. Se nós somos espíritas, nós vamos lembrar de várias das mensagens, de textos maravilhosos que nós temos acesso, em especial o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Acredito que todos já, no momento de aflição, no momento de problemas, querendo encontrar ali alguma ideia nova que te ajudasse, foi e buscou esse capítulo. Eu muitas vezes busquei essa informação, encontrei consolação e também orientação do que eu deveria seguir, do que eu deveria fazer dali para frente. É aquele capítulo chamado Buscai e achareis, ou Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós não vamos seguir exatamente as ideias, mas eu recomendo que todos, em algum momento, posteriormente, façam a leitura desse capítulo, capítulo 25. Nesse capítulo, Allan Kardec ele nos chama a atenção para aquela passagem do Evangelho de Jesus, então, em que Jesus diz, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. E o Evangelho segue a sua narrativa, e nós vamos pedir licença, então, para não ficarmos presos a essa ideia nesse primeiro momento, mas para algumas outras ideias que estão ali e que Allan Kardec desenvolve nesse capítulo. Ele nos faz ali a lembrança de que existe uma lei, a chamada lei do trabalho, que é uma lei divina, que leva a todos os seres a contribuírem de alguma forma no grande processo da evolução. Todos os seres vivos, todos nós estamos de alguma forma contribuindo nesse grande processo da criação divina. E nós, quando enfrentamos os nossos problemas, talvez o que nós menos vamos querer ouvir é alguém nos dizer sobre trabalho, sobre realização. Mas, quando Allan Kardec desenvolveu esse tema, aqui para explicar o que o buscar e achareis tem a ver com ajuda-te e o céu te ajudará, ele nos destaca a ideia de que o trabalho ele é fundamental para nós obtermos auxílio. Se nós não estivermos aderidos a um programa de colaboração ativa com a vida, ou seja, em movimento, em atividade, em exercício, em colaboração, nós teremos, sim, grandes dificuldades para encontrar o auxílio que nós necessitamos. Nós, muitas vezes, queremos a solução dos nossos problemas sem perceber que, muitas vezes, essas soluções elas já residem dentro de nós mesmos. E, de fato, a vida é assim. Nós podemos obter o auxílio de pessoas inúmeras ao longo da nossa vida. Mas quem efetivamente resolve os nossos problemas somos nós mesmos, através das escolhas, das decisões e, sobretudo, das atitudes que nós vamos empreender. É a partir daquilo que nós fizermos é que nós vamos encontrar a solução. E isso envolve, naturalmente, o trabalho. O trabalho, como lei divina, ele pede da nossa parte a realização de algo para que possamos obter aquilo que nós mais desejamos, aquilo que mais esperamos. Eu sei que muitos podem estar pensando nesse momento, mas o que eu preciso para a solução do meu problema agora, Antenor,
não envolve trabalho. Eu estou trabalhando, eu estou empregado, eu cuidei da minha casa hoje, mas não é apenas esse trabalho profissional, esse trabalho obrigatório que nós temos que exercer para permanecermos aqui com o mínimo de dignidade no mundo. Não é esse trabalho apenas necessário e fundamental. No contexto espiritual, quando a gente fala de trabalho, é todo o movimento do indivíduo, é toda a ação que o leva a colaborar, a participar do conjunto, do todo do qual fazemos parte. Tudo que nós estamos realizando de uma forma ou outra é trabalho. Tudo aquilo que nós estamos interagindo, agindo, influenciando positivamente, colaborando, contribuindo, opinando, tudo isso faz parte do trabalho. E o homem vem desbravando o mundo e ele vem vencendo obstáculos há milhares de anos devido a esse esforço, a esse empreendimento, a essa ação permanente que nós realizamos. E o homem, ele, ao trabalhar, ao exercer o seu potencial, a sua capacidade realizadora, ele evolui, ele cresce, ele se desenvolve. É por isso que não é difícil entender que para solucionar os nossos problemas, nós precisamos estar em atividade, nós precisamos estar interagindo uns com os outros, nós precisamos participar ativamente da vida. Tem pessoas que às vezes alegam assim, mas eu estou tão sobrecarregado de problemas, eu tenho tantas preocupações, como eu poderia aderir a alguma atividade, como eu poderia passar a realizar alguma tarefa além de tantas obrigações que eu tenho. O fato é que nós só vamos encontrar auxílio quando nós estamos auxiliando, porque nós estaremos participando de uma rede ativa de mentes voltadas para o bem. Por isso que, independente dos problemas que nós estivermos enfrentando em nossas vidas, nós precisamos nos colocar à disposição de também colaborar, de também sermos úteis de alguma forma nos movimentarmos em favor do próximo, em favor do coletivo, em favor das pessoas que estão ali convivendo conosco. Se nós esperamos a solução dos nossos problemas, milhões de outros seres no mundo também aguardam a solução dos seus problemas. E a lei divina, ela é toda fundamentada na ideia de solidariedade entre os seres. Aquele que contribui, aquele que participa, acaba em algum momento recebendo uma parcela daquilo que ele necessita. Nós sabemos que o homem, ao longo da sua evolução, e podemos entender que nós continuamos nesse processo, iremos sempre exercer, enquanto encarnados, o trabalho físico, necessário, fundamental para as nossas realizações, para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Mas o trabalho intelectual, ele também é previsto, ele também é desenvolvido nas reflexões dos espíritos e nos faz pensar que nós também podemos trabalhar intelectualmente em favor das soluções dos nossos próprios problemas. Quando a gente pensa em trabalho intelectual, a gente pensa na atividade daqueles que estão ligados mais diretamente à cultura, ao conhecimento formal. O fato é que todos nós exercemos, de alguma forma, esse atributo que é a inteligência. Então, todos nós estamos, em algum nível, aptos a realizar esse trabalho intelectual na solução dos nossos problemas. Assim como o homem, ao longo da sua evolução, ele desbravou o mundo através do trabalho físico e ele resolveu problemas através do trabalho intelectual, para os nossos problemas pessoais, nós também podemos aplicar esse mesmo princípio. O trabalho é, portanto, algo fundamental para a solução dos nossos problemas. Vamos usar aqui a palavra trabalho também como sinônimo de atividade, engajamento, participação, e não apenas ficarmos aguardando que uma solução mágica venha até nós, que uma solução mirabolante nos chegue e nos traga ali a nossa solução do problema que nós temos. Quando nós desejamos uma solução de algo e nós pensamos naquela passagem do Evangelho de Jesus, que está lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus e que está transcrita aqui no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Nós ficamos esperando que
as providências divinas sejam então prontas, imediatas. E nós esquecemos que antes de nos ser dado algo, existe esse pedido: faça algo você também. O bater a porta representa isso, há algo que depende de você na solução dos problemas. Nós podemos pedir infinitamente a Deus a solução dos nossos problemas, mas Ele sempre nos dará o quê? Os meios de nós mesmos encontrarmos essa solução. Deus tem sim poder inigualável, inimaginável para produzir coisas que nós nem conseguimos imaginar como seriam possíveis. Mas nós observamos que isso não acontece com frequência. Coisas espetaculares não acontecem. O que acontece é uma sucessão de situações em que nós vamos percebendo esse auxílio, essa intervenção, essa ação em nosso favor. Nós podemos considerar que Deus age no mundo em nosso favor por intermédio de nós mesmos e das outras pessoas. Nós somos, portanto, as mãos, a ação, as ferramentas do auxílio divino em nosso favor e em favor do outro. Quando nós pensamos, então, em auxílio espiritual, nós ficamos sempre esperando que eles resolvam para nós esses problemas desafiadores que nós enfrentamos. Que os espíritos magicamente retirem da nossa experiência as situações que nos desagradam, aquelas situações mais preocupantes, aqueles problemas mais desafiadores. E, obviamente, eles entendendo a necessidade que nós temos de experiência, de aprendizado, não vão nos retirar das experiências que nós necessitamos atravessar. Mas eles serão aqueles conselheiros ativos, positivos, que estarão nos intuindo de forma favorável a termos ali as melhores ideias para, assim, a partir das nossas escolhas, do nosso empenho, encontremos a solução desses nossos problemas. Vamos entender que esse trabalho que nós vamos exercer é, sobretudo, reconhecer que os desafios que nós enfrentamos na vida, isso que nós chamamos de problemas, nada mais são do que as oportunidades divinas que nos fazem crescer. Reflitamos em todos os desafios que nós já vencemos em nossas vidas. Meditemos um pouco e nós vamos perceber. Aquilo que nós hoje nos sentimos aptos, capazes, é resultado direto dessas experiências que nos forçaram a irmos um pouco além daquilo que nós acreditávamos que éramos capazes. Nós só temos o potencial que nós temos hoje porque, de alguma forma, as situações desafiadoras da vida, os chamados problemas, nos convocaram a encontrarmos uma solução para eles. E nisso nós desenvolvemos o nosso potencial, a nossa capacidade. Por isso que uma das formas de solucionar os nossos problemas é pensarmos o que essas situações têm a me ensinar, o que elas podem me trazer de novo, o que esses desafios que a vida me apresenta estão me dizendo. Nós sabemos que absolutamente nada passa a acontecer conosco se não estiver dentro de um propósito, se não estiver dentro de uma razão de ser. Mesmo os acontecimentos mais banais, Antenor, eles estão programados? Não, não é que eles estão programados, é que eles fazem parte da vida e nós estamos na vida. Então, é natural que todas as experiências, de alguma forma, tenham uma contribuição a nos dar no nosso crescimento interior. Então, quando nós enfrentamos um problema, mudar a forma de observá-lo, a forma de apreciá-lo, é o início da solução. Muitas pessoas, e eu me recordo que isso era uma ideia muito comum antes, né, quando eu era bem jovem, muitas pessoas imaginavam que quando apareciam problemas assim inesperados na sua vida, é porque eram obras de algum tipo de magia, de algum tipo de ação, que alguém, movimentando forças espirituais, fazia contra a vida daquela pessoa. E muitas pessoas até hoje conservam essa ideia de que os problemas que surgem em sua vida são em decorrência da má intenção de alguém contra ele. Nós precisamos nos libertar dessas ideias, precisamos romper com essas crenças de que as pessoas têm um poder ilimitado sobre a nossa vida a ponto de serem capazes de criarem problemas.
Não que não exista a possibilidade de alguém movimentando a intervenção de espíritos possa interferir negativamente sobre a vida de alguém. Mas a defensiva, a proteção, sempre nos caberá. Aquele indivíduo que está em harmonia, sintonizado com o mundo espiritual superior, ele possui defesas naturais contra o ataque de qualquer interferência, de qualquer intervenção indevida sobre a sua vida. Há uma lei divina que protege os indivíduos quando eles estão em harmonia, em paz consigo mesmo, com o próximo e com a criação divina. É óbvio que muitas vezes nós, em decorrência das nossas ações passadas, nesta vida e em outras vidas, nós criamos vinculações infelizes com pessoas que passaram a nos detestar, passaram a nos odiar. Ressentimentos, mágoas estarão sempre partindo de corações que nós ferimos numa época. O fato é que quando nós compreendemos os nossos erros e nós estamos dispostos a nos redimirmos, estamos dispostos a nos corrigirmos, nós também aderimos a um programa de interferência, ou melhor dizendo, de proteção divina. Porque os indivíduos de boa vontade, os indivíduos que estão desejosos de progredirem, de viverem em paz consigo mesmo e com o próximo, encontram naturalmente uma proteção também, independente dos erros que praticaram. O fato é que muitas vezes nós não conseguimos fazer esse processo de reconhecimento de que nós criamos junto a outras pessoas esse desequilíbrio, essa desarmonia. Estamos sempre atribuindo mentalmente ao outro a responsabilidade por conflitos que nós vivenciamos juntos e não assumimos a nossa parcela de responsabilidade. Isso nos coloca naturalmente numa situação de vulnerabilidade, onde nós seremos ali o indivíduo que não estamos percebendo, não está percebendo a necessidade de mudar a sua forma de ver, de sentir a vida. É sobretudo a mudança de pensamento que cria para nós situações favoráveis. É sobretudo a forma como nós passamos a interpretar as experiências que nós vivemos é que passam a dar a elas um novo curso, uma nova direção. Por isso que alguém que atravessa problemas, ao invés de procurar atribuir aos outros a responsabilidade por esses problemas, mas assuma a sua responsabilidade sobre eles e passa a entender que eles não são castigo nem vingança de ninguém, muito menos divino, mas são oportunidades de crescimento. E passe a entender que, a partir do momento em que aprendemos as lições que determinados desafios nos impõem, nós estaremos livres dessa situação, porque isso é da lei divina. Quando nós já não temos mais o que aprender com uma determinada experiência, nós somos promovidos a um outro estágio de vida, a uma outra etapa, como acontece nos jogos eletrônicos. Quando você vence uma etapa, você é naturalmente admitido à próxima, até você conquistar o término daquele jogo. A nossa evolução, podemos dizer dessa forma, quando nos libertamos de determinadas imperfeições, quando sublimamos determinados vícios, quando nós nos transformamos, nós já não precisaremos mais daquelas experiências transformadoras. Por isso que vale a pena pensarmos, a cada problema, a cada lição que a vida nos traz, pensarmos, o que isso tem a dizer sobre mim? O que isso pode falar sobre a minha pessoa? O que isso tem a me ensinar? Normalmente, nos problemas, nós nos revelamos. A vida, quando ela é muito confortável, muito favorável, é muito fácil nós sermos aquela pessoa que apresenta, aparentemente, apenas virtudes. É nos desafios que o nosso verdadeiro caráter emerge, que a nossa essência transparece. É nos problemas que nós nos mostramos como realmente somos. Por isso que é importante, na solução dos nossos problemas, nós fazermos um exercício de sairmos de nós mesmos e nos observarmos as reações que nós temos nos momentos de dificuldade. Elas revelam aquilo que ainda nós trazemos. E como mudar tudo isso? Isso se muda a partir do desejo, da vontade, do querer. Quando nós pensamos em ajuda,
e lembramos dessa passagem do Evangelho, ajuda-te e o céu te ajudará, batei na porta e ela se abrirá, nós estamos sempre pensando em questões muito imediatistas, em questões mais práticas. Queremos a solução para uma dívida que nós temos, para um problema familiar, queremos a solução de uma enfermidade que está de difícil cura. Nós esquecemos que essa passagem do Evangelho, ela nos traz ali algo que é muito importante interpretar o símbolo que ela traz nessa lição. Quando Jesus falou que se batêssemos na porta ela abriria, ele conclui ali o ensinamento dizendo: qual filho que pede ao pai pão recebe uma pedra, ou pedindo peixe recebe uma serpente? Jesus faz essa comparação para dizer: se os homens dão boas coisas para os seus filhos, Deus, o Pai de todos os seres, dará boas coisas aos seus filhos também. Mas o que representa pão e o que representa peixe? Eles são alimento, eles são o essencial, o fundamental. E quando nós pedimos a Deus aquilo que é essencial à nossa vida, isso nos será dado. E é muito além do que o alimento, é muito além do que bens materiais, é muito além do que a cura de uma doença. Quando nós pedimos a Deus, sobretudo, que aprendamos com aquela lição o que é essencial para que possamos descobrir sobre nós mesmos, é isso que nos será revelado. As outras coisas, elas virão naturalmente como parte da vida. Jesus certa vez disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas. O que ele estava dizendo com isso? Que primeiro nós precisamos buscar aquilo que realmente é fundamental para a nossa existência. E nós, naturalmente, pelo próprio movimento da vida, das nossas atividades, encontraremos aquilo que é essencial à nossa sobrevivência, ao nosso bem-estar, ao nosso conforto, às nossas realizações pessoais. Por isso que a busca, sobretudo, de aprendermos com os problemas é uma grande oportunidade de realizarmos uma verdadeira revolução espiritual em nossas vidas. Mudarmos aquele foco de que temos que viver uma vida mansa, tranquila, buscando sempre o conforto, a comodidade, a segurança, e passarmos a entender que a vida, ela é desafio. A vida, ela é oportunidade de crescimento interior permanentemente. É para isso que estamos aqui vivendo. Não para apenas gozarmos dos bens materiais, do conforto e de uma segurança que sempre são efêmeros, sempre são passageiros. De fato, aquilo que realmente importa da nossa vida atual são as experiências que nós estamos acumulando, o que estamos aprendendo. Todas as outras coisas são acessórios da vida, são coisas passageiras. Tanto é que quando nós daqui partirmos, o que levaremos para o mundo espiritual? Unicamente experiência, aprendizado, unicamente afeto que desenvolvemos em relação aos outros. Apenas isso nós levaremos. Nem o nosso corpo nos pertence. Daí então a necessidade de botarmos na solução dos nossos problemas o foco naquilo que é essencial, que é aquilo que nos diz respeito, que é aquilo que fala sobre nós mesmos, é aquilo que revela quem nós somos e o que nós precisamos fazer para mudar. Uma outra forma de buscarmos esse auxílio para a solução dos nossos problemas, então, é entendendo isso, que nós vamos encontrar o auxílio sempre que procurarmos, mas não do jeito que nós queremos, mas sim do jeito que é necessário para nós, do jeito que realmente é importante para a nossa evolução espiritual. Por isso que ao pedirmos em nossas orações a Deus que nos liberte de determinado problema, que nos aponte determinada solução, que nos cure, que nos promova, que nos guie, que nos faça avançar, que façamos o quê? Que façamos o pedido para que aprendamos algo com a lição, para que possamos entender o que ela tem a nos dizer. E nós vamos percebendo que muitas vezes os problemas, eles foram criados pela nossa imprevidência, pela nossa indisposição de fazer o melhor,
pela nossa incapacidade de perceber o que nos compete, a falta, muitas vezes, de solidariedade, de generosidade, de espírito de caridade em nós, é que nos faz, muitas vezes, criar indisposições e conflitos e nos leva a experiências completamente desnecessárias. Então, nós precisamos, em nossa oração, pedir o quê? Aquilo que realmente nós estamos precisando aprender, aquilo que realmente nós precisamos descobrir sobre essa experiência, e não simplesmente que ela seja retirada. Por isso que, muitas vezes, quando nós pensamos na cura das nossas enfermidades e pedimos a Deus, Deus, me liberte da doença, esse é um sentimento natural, óbvio, e devemos sim desejar estarmos bem para realizarmos aquilo que nos compete. Mas pensemos, o que uma enfermidade tem a me ensinar? O que ela me faz pensar sobre tudo que eu tenho vivido e aquilo que eu espero ainda viver. É assim que nós vamos aprendendo, com essa experiência, a encontrar a cura e a prevenção das doenças futuras. Pois nós sabemos que as enfermidades nada mais são do que o efeito do nosso desequilíbrio, da nossa desarmonia em pensamentos, em ações que vamos acumulando e em algum momento se manifesta. Mesmo quando se trata de agentes externos, vírus, bactérias, que nos propiciam ali a doença, a nossa incapacidade de combatê-los, a nossa falta de imunidade de combatê-los, é muitas vezes o resultado, então, desses desequilíbrios que nós acumulamos por algum tempo. Muitas vezes até o desrespeito ao nosso próprio corpo, à nossa saúde, não entendendo os limites que o nosso corpo físico possui e o sobrecarregamos com atitudes, com práticas, com esforços, com o consumo de substâncias e alimentos que não são necessários ou que estão em excesso. Nós observamos que muitos dos problemas que nós temos, eles decorrem das nossas decisões impensadas, das nossas decisões, muitas vezes, pautadas apenas na satisfação ali imediata de sentidos, de prazer e de desejo apenas. Não percebemos que as experiências da vida, elas devem ser buscadas sempre com o intuito de crescimento espiritual, de transformação, e nunca ficarmos imaginando que estamos no mundo apenas para exercermos aqui a vida como se estivéssemos apenas a passeio no mundo. De fato, nós, como espíritos infinitos, nós somos seres que estamos vivenciando experiências de aprendizado, experiências de crescimento interior. Por isso que não podemos nos iludir na vida. Uma outra forma de nós buscarmos, então, a solução desses conflitos e problemas é compartilhando essas angústias com alguém que possa nos ajudar. Nós vimos que a oração é fundamental, mas muitas vezes nós precisamos ouvir de alguém aqui no mundo, assim como nós, um encarnado, para que ele possa nos trazer outras ideias, ele possa nos trazer outras formas de ver o problema. Há pessoas que guardam apenas para si os seus problemas, fecham-se ali numa redoma de preocupação, de tensão, de nervosismos, de intensa vivência daquele problema e não extravasam, não externam as suas preocupações, os seus desafios. Contar com alguém para que possa ouvir é parte de um processo que nos leva também à solução. Porque muitas vezes, quando nós somos levados a explicar o que estamos passando, o que estamos vivenciando, explicar as razões de por que aquilo aconteceu e por que não estamos felizes naquela situação, nós mesmos passamos a entender melhor aquela experiência. Muitas vezes nós não precisamos nem do conselho de alguém, nós só precisávamos de alguém que nos ouvisse para que pudéssemos dar forma verdadeira àquilo que nós estamos vivenciando. E se tivermos um amigo verdadeiro, alguém experiente, capaz de nos ouvir, nós poderemos encontrar ali ideias novas. Porque muitas vezes uma mente muito preocupada, muito tensa, acaba muitas vezes não percebendo a intuição que os benfeitores espirituais estão ali
desejosos de passar para essa pessoa. Pessoas muito preocupadas bloqueiam a recepção dessas ideias inspiradoras que os espíritos protetores nos inspiram. Então, muitas vezes eles falam por intermédio de uma outra pessoa. Quantos não procuram, por exemplo, nas casas espíritas, o atendimento fraterno para poder falar ali dos seus problemas, dos seus dramas existenciais, das suas dificuldades. E o indivíduo, ele muitas vezes, ele não vai ouvir uma solução, mas por ter sido acolhido e ele ter podido externar as suas ideias, as suas preocupações, ele desanuvia o seu pensamento e ele abre brechas para que venha uma intervenção positiva em favor dele. Então, conversarmos com alguém que possa nos ajudar na solução dos nossos problemas é algo fundamental, é algo necessário. Uma outra atitude na solução dos nossos problemas é aceitarmos serena e humildemente as condições necessárias para a superação desse problema. Muitas pessoas querem vencer determinadas dificuldades, mas elas não querem o esforço que essas dificuldades vão impor para serem superadas. Indivíduos que querem muitas vezes saldar, por exemplo, dívidas. Eles querem se libertar ali daquelas complicações financeiras que todos nós já passamos na vida, muitas vezes por imprudência ou por carência mesmo, e nós enfrentamos essas dificuldades. Mas nós não queremos abrir mão, por exemplo, de um conforto, de uma comodidade, de algo que nós estamos usufruindo. É importante entender que se nós quisermos a solução de um problema, seja de ordem material ou afetivo, emocional, nós sempre teremos que abrir mão de alguma coisa. Nós sempre teremos que rever a nossa postura diante daquela situação. Por exemplo, na solução de um conflito com alguém, talvez nós temos que abrir mão do nosso ponto de vista. Não que nós vamos mudar de ideia, mas não vamos mais defender essa ideia tão veementemente como víamos fazendo. Muitas pessoas se desentendem, criam conflitos entre casais, entre pais e filhos, por quê? Ficam muito agarrados aos seus pontos de vista, querendo impor ao outro que aceite as ideias como a própria pessoa entende. E nós esquecemos que cada indivíduo é por si mesmo um universo, um mundo, e não nos cabe nenhum tipo de imposição sobre ninguém. Então nós podemos, na solução dos conflitos com outras pessoas, não queremos convencer nem dobrar ninguém às nossas convicções, às nossas ideias, aos nossos princípios. A nós podemos exigir, a nós mesmos nós podemos nos impor deveres, mas nós não podemos esperar que as outras pessoas se moldem de acordo com as nossas preferências. Na solução desses conflitos, desses problemas de relacionamento, nós precisamos aprender muitas vezes a ceder em pontos de vista, a não discutirmos, a não querermos convencer as pessoas a serem ou pensarem como nós pensamos. Precisamos também, diante das dificuldades, diante dos problemas que nós enfrentamos, combater sentimentos e pensamentos destrutivos. Muitas vezes nós não encontraremos a solução dos problemas porque nós nos sintonizamos com pensamentos de ordem inferior, que apenas nos ligarão às mentes que também pensam dessa forma. Imagine uma pessoa que atravessa um momento difícil, uma grande perda, uma grande dificuldade, e ela permita-se a revolta, ela se permita aquela indignação exacerbada, aquela inconformação que a leva a se tornar violenta. Qual será a natureza de pensamento que uma pessoa, nesse estado, vai emitir? Apenas pensamentos de baixíssima frequência, de ligação muito próxima com espíritos de natureza muito inferior. O mundo espiritual, nós sabemos que possuem inúmeras regiões onde se aglomeram mentes que estão sintonizadas com os mais diversos problemas da existência humana. Existem revoltados aqui, encarnados e desencarnados. Quando a gente se entrega à revolta, diante de uma dificuldade que nós percebemos ser muito desafiadora, nós estaremos mentalmente nos ligando a esses outros que pensam assim também.
e nós criaremos um circuito de pensamentos de troca contínua. E isso nos alimentará cada vez mais o nosso estado de desarmonia e desequilíbrio. Se nós cogitamos, por exemplo, na solução dos problemas, em uma solução desonesta, por exemplo, dar um golpe, criar uma situação para desviar dinheiro de uma empresa, nós estaremos nos associando mentalmente com quem? Com espíritos que pensam assim. E, naturalmente, nós não teremos o apoio espiritual para a solução desses problemas. Por isso que, diante das dificuldades, não podemos cogitar de soluções desonestas, de soluções que envolvam prejuízo a quem quer que seja. Tem pessoas que às vezes raciocinam assim, mas se eu desviar o dinheiro de uma empresa que é muito rica, não vai fazer falta para eles. Mas aquilo vai contar sempre como um desvio da nossa parte. Então não podemos nem sequer cogitar, nem sequer pensar na solução disso. Outra forma da solução dos nossos problemas é não superdimensionarmos os nossos problemas. Às vezes nós imaginamos que o nosso problema é o maior que existe e ele nem é tão grande assim. Nós muitas vezes até temos recursos e condições de solucioná-los. É só darmos um tempo a nós mesmos, é só refletirmos, é só procurarmos essa inspiração superior e nós vamos perceber. As soluções vão naturalmente aparecendo. Quando nós estamos nessa atividade, como eu já disse no início, permanente de engajamento à vida, de contribuição com o coletivo, de vivenciarmos esse espírito de fraternidade, de comunidade, nós estaremos naturalmente ali predispostos a encontrar a solução dos problemas. Agora, quando nós começamos a criar a ideia de que aquilo está além das nossas forças, que aquilo é impossível, nós geramos para nós desestímulo. Nós criamos ideias que vão tomando conta. Afinal de contas, nós somos movidos por ideias. Naquilo em que eu acredito é que eu vou encontrar sempre. Aquilo que eu alimento mentalmente é aquilo que vai me estimular diariamente. Então, se eu pensar que o meu problema ele é insolúvel, que ele é impossível de ser resolvido, eu certamente já estou determinando isso para mim mesmo. Não que apenas mudar falando as coisas se transformem, mas é sobretudo naquilo que nós acreditamos. É isso que produz essas determinações em nossa vida. Nós também não podemos, diante dos desafios que nós vamos enfrentando, guardar nenhum tipo de amargura, de ressentimento, nenhum tipo de sentimento negativo às experiências que nós vivenciamos. E se tivermos dificuldade, procuremos ajuda para nos libertar desses sentimentos. Muitas pessoas vencem dificuldades, mas elas ainda guardam a amargura de terem vivenciado aquelas dificuldades. Isso será sempre um peso, e isso denota que o indivíduo não venceu o desafio ainda. Ele precisa se libertar de toda a carga negativa desse sentimento. E se tiver muito difícil, felizmente hoje nós temos inúmeros recursos a nosso favor. Nós temos as terapias, temos a possibilidade de buscar a solução desses conflitos que ficaram como marcas negativas em nós, como essas emoções conturbadas, esses sentimentos que nós às vezes conservamos, mesmo tendo superado os nossos problemas. Uma outra forma de nos pouparmos de agravamento dos nossos problemas é nunca pensar em fugir dos nossos compromissos, dos nossos deveres. Uma pessoa determinada a resolver e que acredita que a solução virá, ela naturalmente será ajudada. Agora, aquele que começa a planejar a fuga, como transferir aquela responsabilidade para outra pessoa, abandonando ali compromissos, esse indivíduo, ele naturalmente bloqueia as possibilidades de ajuda espiritual em seu favor. Aqueles que são covardes a ponto de largarem as suas responsabilidades pesando sobre outros, eles estarão sempre criando problemas da mesma natureza sobre a sua própria existência.
Por isso que assumir a responsabilidade dos nossos atos é um ato de coragem e é uma demonstração de que nós estamos aptos a vencer aqueles problemas. É realmente querermos a superação. Tudo surge a partir do desejo, do querer, do desejar intensamente. E as nossas atitudes reforçam ou não esse desejo. Nós não devemos também imaginar para a solução dos nossos problemas soluções mirabolantes, fantasiosas. Quantos que, devendo às vezes muito para um banco, não foi lá e apostou numa loteria pensando, é dessa vez que eu vou ganhar o grande prêmio. Isso acontece muito raramente com algumas pessoas, mas para a maioria das pessoas não será assim que ela vai solucionar, por exemplo, seus problemas financeiros, nem de que vai aparecer subitamente uma herança para que ele possa ali resgatar suas dívidas e se libertar delas. Obviamente que essas situações até acontecem, mas não são elas que solucionam os problemas da maioria das pessoas. Em quase tudo vai haver a necessidade de um indivíduo planejar, estudar as possibilidades que ele tem, buscar o auxílio, como já falamos anteriormente, de alguém que possa ajudá-lo a equacionar essas dificuldades todas, criando um plano de ação realmente. Se você não consegue sozinho, peça o auxílio, porque é assim que nós vamos encontrar a superação da dificuldade. Nós não devemos, diante dos nossos problemas, adiá-los indefinidamente. Precisamos ter uma resolução, uma atitude de enfrentamento realmente. Porque tudo que nós tendemos a deixar para o futuro, para ser solucionado, ele será cobrado de nós com um peso muito maior. Nós teremos muito mais a investir na solução de problemas que vão, com o tempo, se agravando. Por isso que os pontos mais importantes da nossa vida, as questões mais cruciais, elas devem ser estudadas por nós, deve ser meditada por nós e refletida e pensado e desejado a solução. Quando nós estamos nesse movimento, as coisas tendem naturalmente a se encaminharem em nosso favor. Nós podemos prevenir muitos problemas a partir do autoconhecimento. Podemos, nos conhecendo, entender que muitas vezes nós atraímos para nós experiências negativas em decorrência do nosso orgulho, por exemplo. Quantos desentendimentos nós já não tivemos com pessoas devido, às vezes, à nossa arrogância, pretensão, presunção, ao nosso estado altivo de imaginarmos que nós sempre estamos certos. Humildade, ela é sempre fundamental para todos, porque a humildade ela nos coloca numa atitude de respeito às outras pessoas, de acolhimento, de acatamento, de pacificação, enquanto que o orgulho nos predispõe a ferirmos, a atacarmos, a ofuscarmos o outro. Então, é importante nós percebermos que muitos dos nossos problemas, de várias ordens, decorrem do nosso orgulho, da nossa tendência, muitas vezes, de imaginar uma superioridade que não possuímos. Outros problemas, eles surgem muitas vezes de determinadas situações que nós trazemos, né? Como, por exemplo, uma propensão ao consumismo. Isso muitas vezes tem a sua origem em privações, em dificuldades que o indivíduo vivenciou numa época da sua existência, muitas vezes até em uma outra vida, e ele hoje deseja recuperar aquilo que ele já teve. Ele deseja muitas vezes compensar materialmente carências afetivas que ele coleciona, e ele é levado muitas vezes a buscar, através do consumo excessivo, a compensação daquilo que lhe falta. Por isso que nós precisamos aprender a identificar em nós os hábitos que nós temos, se eles são realmente saudáveis, se eles são realmente naturais. Se nós temos uma fixação, por exemplo, por algo que começa a parecer já uma mania, algo estranho. Isso pode denotar em nós a necessidade de curarmos em nós essa ferida emocional, esse estado que nos leva a desperdiçarmos recursos, desperdiçarmos tempo da nossa vida,
com algo que não é absolutamente essencial. Nós necessitamos, para superarmos os nossos problemas, compreender também o mundo e a sociedade que nós vivemos. Precisamos entender que nós somos estimulados permanentemente a atitudes que não condizem necessariamente com as nossas necessidades. As propagandas, o marketing das empresas, o apelo comercial, a venda, muitas vezes leva as pessoas a imaginarem que possuem vidas infelizes, que possuem determinados problemas, quando na verdade está tudo bem com a pessoa. Na verdade, o que torna uma pessoa realmente feliz são as relações que ela possui com outras pessoas. Não são tanto as condições materiais que ela vive, obviamente que quando o necessário, aquilo que é essencial para a nossa sobrevivência e segurança dignas, esteja garantido. Mas a maior parte das coisas que nos mostram, que nos vendem, a maior parte das experiências que nos são transmitidas através dos meios de comunicação, eles não são necessários à felicidade. Algo que é fundamental à felicidade é o nosso bem-estar interior, é a nossa paz na consciência, são as nossas relações saudáveis com pessoas, sejam familiares ou amigos. Isso é que realmente é essencial às nossas vidas. O demais, podemos ou não usufruir, podemos ou não ter, podemos ou não vivenciar, mas eles não representam obrigatoriamente a nossa oportunidade de sermos felizes. Muitas pessoas acabam atraindo situações difíceis e criando problemas e ficam pensando, isso era algo que eu trouxe como um karma, era uma dívida do passado, quando na verdade foi apenas o quê? Imprevidência. O indivíduo apenas viveu uma vida num período da história da humanidade em que se deixou levar pelas ilusões próprias daquela época. Não representava necessariamente um resgate do passado. Então, nós devemos refletir o quanto realmente de problemas nós podemos nos libertar, podemos nos desvencilhar, apenas compreendendo que muitas coisas não fazem parte de nossas vidas, não são necessárias. Há pessoas que muitas vezes elas atraem problemas porque elas se metem onde não deviam, assumem compromissos que não eram de sua responsabilidade. Nós devemos sempre auxiliar, mas nunca tomar o lugar das outras pessoas na solução dos problemas delas. Nós sempre podemos apoiar e ajudar, mas nunca trazer para nós as responsabilidades que cabem a outros resolverem. Há pessoas que atraem para si dificuldades que não eram necessárias, então, para a sua vida. Para nós podermos encerrar essas reflexões, queria trazer para vocês a lembrança de uma colocação de Jesus, de uma das suas falas, em que ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo é natural nós enfrentarmos desafios, problemas, mas tenhamos bom ânimo, tenhamos coragem, e assim como Jesus, venceremos o mundo e as dificuldades que nós temos. Eu espero que essas reflexões possam ter contribuído de alguma forma a que cada um possa encontrar por si mesmo a solução dos seus problemas e que possamos todos encontrarmos paz, tranquilidade, harmonia em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja com todos. Graças a Deus. Muito obrigada, viu, Antenor? Hoje a palestra foi muito boa, muito produtiva. E é uma coisa que você falou lá no comecinho, que é um exercício mesmo, né? Vamos fazer um exercício. Vamos nos observar nos momentos de dificuldades. E aí a gente faz a liçãozinha de casa. Será que realmente essa dificuldade, ela realmente não seria necessária para que eu possa evoluir enquanto espírito, enquanto pessoa encarnada? O que será que eu estou fazendo para que eu me melhore, né? Estou acomodado? Estou acomodada?
Então, tá aí uma liçãozinha de casa que eu convido a todos vocês e eu vou fazer também. Adorei a palestra, muito obrigada. Tem uma frase de uma palestra que eu assisti que não é espírita, que diz assim: é proibido estacionar na vida. E é verdade. Então a gente não pode se acomodar, a gente tem que se libertar das amarras. E André Luiz, ele falou: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Vamos orar, pedir a Deus luz e com certeza todos nós vamos vencer as sombras, né? Se não Sim, conseguirmos sozinho o coração, vamos pedir ajuda, com certeza. né? Muito obrigada, viu, Antenor? Agradeço demais. Espero em breve recebê-lo lá na Fraterna. Se Deus quiser. Também estou ansioso para voltar ao presencial também. Ah, se Deus quiser, vamos voltar sim, tá bom? Pessoal, obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Muitíssimo obrigada. Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Tchau. Obrigada. Uma boa noite a todos e até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.